Então, Vitor, tá acabando o Nananana. Depois de quase um mês, um bravo mês, de jogo todo dia, toda hora, em qualquer lugar, tá acabando o Nananana, né, que é o Vitor. E vamos falar da FIFA. Tá acabando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e já tá dando aquela depressãozinha pós-Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Final de semana a gente já vai começar a ver jogos entre times do mesmo país, aquelas coisas que a gente tinha se desacostumado. Tem Grêmio de novo, até já teve, né? Já tem vídeo aqui no canal. Já foi campeão. Todo mundo foi disputar o Mundial e quem foi campeão foi o Grêmio. Respeito o imortal tricolor. Mas chegando ao final depois de muito sucesso, né? Principalmente falando aqui do Brasil, baita competição, chega para ficar e reverência ao senhor Gianni Infantino como uma das maiores invenções da história da humanidade. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA foi maravilhosa até aqui e a gente espera que termine com uma super final entre PSG e Chelsea. Sim, e de certa forma, eu lembro muito daquele nosso primeiro programa dessa série, que a gente falou que um dos grandes obstáculos da competição era que ela precisaria ser popular, que ela precisaria que o público se engajasse. E como você falou, o resultado foi muito superior ao que a gente imaginava, né? Então, é uma competição que se no começo a gente pensava, será que terá uma segunda edição? Hoje a gente sabe que, tipo, a menos que a Europa faça um extremo fuzuê, principalmente ali La Liga, para não ter uma segunda edição por questão de férias ou uma coisa do tipo, terá uma segunda edição. Então, é uma competição que nos surpreendeu e positivamente de engajamento, principalmente. Apesar do público americano ser extremamente morno, padrão marmita gelada. Eu acho que a questão dos Estados Unidos, primeiramente, acho que mostra algumas coisas. Primeiro, que o norte-americano não é muito entusiasmado, efervescente, igual latino, igual sul-americano, igual brasileiro, né? No geral, para torcer. Então, não dá para esperar esse entusiasmo todo, né? Mesmo nos esportes em que os americanos gostam muito, que levam grandes públicos, basquete, futebol americano, beisebol, hóquei, automobilismo, ali, NASCAR, Fórmula Indy. Mesmo ali, quando os estádios, ginásios lotados, a torcida é bem morna. Tem até aquela frase interessante do Nikola Jokic antes da final da NBA de 23 contra o Boston Celtics. Boston é o ginásio que mais tem pressão na NBA. TD Garden é uma pressão insana. Ele falou, cara, eu joguei na Sérvia, isso aqui não... Ele nem precisava dar esse exemplo da Sérvia, mas assim, eu joguei na Sérvia, isso daqui não é nada. E aí a outra questão é, o norte-americano não gosta de futebol. Acho que tá claro e dificilmente ele vai gostar de futebol no médio prazo. A não ser que em algum momento os Estados Unidos tenha uma seleção fortíssima no futebol masculino e talvez nem assim para o americano gostar efetivamente do futebol. Acho que é um esporte que não encaixa tanto com o modelo americano. Acho que tem essa dificuldade. Então, nesse aspecto, se mostrou ser péssimo ter escolhido os Estados Unidos como sede. Acho que... E até, complementando a sua frase, teve uma frase do Rica Perrone que é exatamente essa sua opinião. Por que o esporte mais querido do americano é o futebol americano? Porque é um esporte que ele ganha sempre. Esporte só eles jogam, basicamente. Exato. O americano, ele gosta de ter coisas que são só exclusivas dele, que ele ganha e que ele faça. Não à toa. O sistema de medida deles é diferente, o sistema de um monte de coisas deles é diferente. Porque eles gostam dessa exclusividade, desse controle, de serem os melhores. Por que na NBA eles se importam tanto com a NBA? Por quê? Os times são americanos, grande parte dos jogadores são americanos, então americanos vão vencer.
Mas por que Olimpíadas eles não fazem tanta força? Para principalmente basquete. A gente ganha sempre. Mas mesmo, aí já começa já um pouquinho de perder, apesar de deles terem essa vitória, mas para eles, contra o mundo todo. Já é normal. Eles só começaram a se importar quando eles perderam umas seguidas e falaram, caramba, a gente precisa voltar a ser protagonista dessa isso acontece muito, né? No quadro de medalhas, ali nos momentos da Guerra Fria, quando perderam para a Rússia em algum momento, para a União Soviética, né, na época, tinha aquele embate, a gente tem que ganhar da União Soviética, e depois quando eles perdem para a China, a gente tem que retomar. O quadro de medalhas para eles é muito importante, estar sempre em primeiro. Mas no basquete, por exemplo, tanto em Olimpíada quanto no Mundial de basquete, no masculino, principalmente no feminino, eles ganham sempre. É raro ali não ter uma vitória americana nos últimos 25, 30 anos. Mas no basquete vão meio morno ali, vão ganhando mesmo meio morno, aí quando perdem, opa, a gente perdeu uma, duas ali, vamos vir com um time estrelado para atropelar todo mundo e ganhar de volta. Aí vem 2, 3 edições com o time mais forte, aí depois vão dando a desdenhada. Aí quando tem uma dificuldade, eles voltam a carga total. É muito isso a mentalidade deles, principalmente quando se fala do basquete ali, em Olimpíada, em Mundial. E querendo ou não, eu compartilho isso, acho que até para o próprio brasileiro isso é muito. Porque a gente vê, hoje em dia até melhorou muito, mas a gente sempre falou, o argentino time pode estar na melhor ou na pior fase, dá 25, 30 mil pessoas todo jogo, praticamente. Por quê? Clube de futebol, o esporte para o argentino é identidade, é parte do bairro dele, da cidade dele, ou seja, tem aquela aura de é algo do bairro, é parte da minha tradição. Então, tem muito disso. O europeu, mesma coisa. O europeu ele não é tão visceral, mas ele é muito fiel pro negócio. Tipo, quando ele tem um esporte, ele assiste religiosamente, vai em todos os eventos, vai em todos os jogos, ou assiste sempre, sabe tudo sempre. Então, o europeu, ele não é emocional com o esporte, mas ele é muito linear de estar tá sempre acompanhando, tá sempre ali junto. O brasileiro, assim como o americano, ele oscila muito. Ou seja, já teve momentos que a Fórmula 1 foi o esporte mais popular do Brasil. Já teve um momento que agora, recentemente, a galera começou a olhar para fisiculturismo. Já teve uma época que o bom era o skate e vai rodando. Por quê? É ter um brasileiro em destaque. Isso vale a mesma coisa para os times. O Super Mundial. Todo mundo que gosta de futebol tava um pouquinho minimamente interessado. Quando veio o primeiro jogo que o Palmeiras jogou legal, acendeu um alerta de todo mundo, que todo mundo começou a acompanhar. Então, cresceu essa audiência baseado os brasileiros estão indo bem, entendeu? Tem muito no Brasil, as pessoas não gostam do futebol em si, mas elas gostam do clube e principalmente elas gostam de ganhar. Então é muito mais importante você ganhar de qualquer forma. Se você ficou em segundo, você é um merda. Você teve um resultado horroroso. Se você tem que ganhar. Segundo primeiro dos últimos, né? Exato. Pro brasileiro é muito isso. É 8 ou 80. O futebol sempre é o esporte número 1, tá sempre lá no pedestal, enquanto as outras modalidades é quem tá ganhando. O brasileiro vai gostar um pouco mais de Fórmula 1, vai gostar um pouco mais de boxe em algum momento, ou de vôlei, de basquete, mas no geral vai gostar do esporte que tá ganhando. O vôlei, naqueles primeiros 12, 15, 16 anos do século, que tava ganhando tudo, porra, o vôlei era do caralho. Agora que não tá ganhando tanto, você não vê falar muito de vôlei. Basquete, em determinado momento, na década de 90, estava ganhando, foi campeão do mundo, tinha o Oscar no masculino, tinha a Hortência e a Paula Moser, Janete no feminino. Porra, legal. Aí agora você tem o surf que tá ganhando. Surf é legal, Brazilian Storm, skate, tinha fadinha, o pessoal ganhando ali. É muito do esporte que tá ganhando, do esporte que tá bem no
no momento, né? O brasileiro, no geral, ele gosta de ganhar, né? Não de competir ou de ver o esporte ali como um simples entretenimento. Ele gosta de ganhar. Exato. Tem muito disso. Então, querendo ou não, a gente chega agora, tipo, fazendo esse gancho com o tema do vídeo que é falar dessa grande final. É uma competição que eu acho que, sinceramente, essa edição foi um sucesso, mas as próximas vão variar muito do grau até que ponto os sul-americanos vão ir bem. Porque quem carregou competição no sentido de motivação e de fazer a competição for ser popular foi os sul-americanos. Porque os europeus estavam cagando para a competição desde o princípio ali. Não de entraram, não entra naquela história de entraram não querendo ganhar, porque não existe isso. Se você é um atleta, você quer ganhar. Mas o sentido assim, os torcedores. Ganhar, ganhou. Eu não quero ganhar, eu prefiro minha Premier League, prefiro minha Série A. Quando começou a perder e começou a tomar a estocada de tá vendo? A América do Sul passando vocês de novo, tal. Eles acordaram do tipo, nós precisamos ir bem nessa bagaça, entendeu? Então, eu acho que é uma competição que a gente chega com esse hype, com essa expectativa para esse PSG e Chelsea, muito porque os sul-americanos colocaram muita pilha em cima da competição. E até os europeus até brincaram, tipo, perguntaram para um jogador do Chelsea falando assim, vocês analisaram um pouco do que o Botafogo fez, porque o Botafogo foi o único que conseguiu ganhar do PSG? Tipo, é uma coisa que, eles, não, tipo, o que você tá pensando? Nada a ver, como é que a gente vai olhar o Botafogo? Mas, primeiro, eles devem ter olhado sim, isso é líquido e certo que eles deram uma olhada no mínimo. E o segundo ponto, cara, se comprovar a tese que o PSG ganha, o que vai ter de zoeira da parte dos botafoguenses do tipo, nós somos campeão moral, nós que ganhamos do PSG. É só essa brincadeira que para nós que somos sul-americanos, a gente sabe de zoeira, a gente entende a brincadeira, o humor. O europeu não. Ele vai levar a sério. Eles são muito mais pragmáticos nesse sentido. Você viu, aquele, não lembro agora qual é o nome dele, que é um repórter português, que falou que se os times portugueses jogassem o Brasileirão, eles ganhariam o Brasileirão. Quando os portugueses começaram a ir mal na competição e os brasileiros bem, aquele cara ficou possesso. Parou de postar, ficou bravo que os brasileiros começaram a invadir a rede social dele, tipo, da zoeira, entendeu? Para nós, é muito normal a zoeira. Para eles, não. Só que é a nossa zoeira que gera audiência para a competição. Foi muito disso, né? Até porque em vários momentos os jogadores engajaram, os clubes, diretorias, os jogadores engajaram porque tinha muito dinheiro envolvido. E os jogadores estão lá para competir, estão lá para tentar ganhar, e você vê pelas comemorações nos gols, após as vitórias, que tem um engajamento grande das equipes e que elas querem ganhar. É óbvio que não tem o valor de uma Champions League para eles. Até alguns jogadores do PSG foram perguntados após o jogo contra o Real Madrid qual final era mais importante, e a resposta foi praticamente a mesma. Vitinha, Gonçalo Ramos, outros jogadores. Não tem comparação, a Champions é muito mais importante. Creio que no futuro o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, será uma das competições mais importantes, mas hoje não tem essa comparação, enquanto aqui já é muito mais importante do que a Libertadores, já é muito mais valioso. Só que é pior ainda para os torcedores. Teve se não me engano, o João Castelo Branco, da ESPN, acho que foi no jogo contra o Flamengo, inclusive na fase de grupos, ele visitou os pubs que normalmente recebem torcedores do Chelsea para os jogos do Chelsea, não tinha ninguém. Na fase de grupos teve jogos que não estava nem passando o jogo do Chelsea no Super Mundial, estava passando o campeonato de cricket. Agora no mata-mata até
teve um engajamento um pouco maior, os pubs passando os jogos, um público ali um pouquinho maior, mas longe de um jogo contra um time da zona de rebaixamento da Premier League, bem longe. Até teve torcedores que foram entrevistados falando, esse Mundial é tipo uma Supercopa, se você ganha é legal, se você perde não importa tanto. Não importa. Então os torcedores, para eles, não é importante, porque tem esse eurocentrismo, porque ainda não tem uma cultura de Mundial, talvez com o tempo, mostrando que é uma competição importante, isso se cria. Mas ainda não tem nem de longe o engajamento que a gente tem aqui no nosso continente, que tem em alguns outros países, principalmente com mais torcida. Você vai ver o Wydad Casablanca, tinha uma torcida ali bem inflamada, a torcida do Ural Red Diamonds também foi uma torcida bem legal, só que foram equipes que perderam todos os jogos, né? Então também não gerou tanto engajamento assim. Sim, e o ponto, até um pouco em cima disso, é uma opinião impopular que eu tenho, que eu sei que você é autor dessa teoria, que você já falou em alguns vídeos nossos, que você sempre torce contra os 12 grandes. Isso é os outros 11, exceto o Grêmio, né? Mas eu tenho a teoria de que a melhor coisa que podia ter acontecido para esse Mundial era um não europeu ter ganho. Só para irritar os europeus, para eles virem com mais sangue na próxima. Só por isso. Porque essa competição que eles estão dizendo não vale como uma Champions League, não vale porque eles estão ganhando. Se eles perdessem, se eles tivessem que voltar para casa viralizando que eles tomaram um gol do Wydad Casablanca, se eles voltassem para casa tendo sido eliminado pelo Monterrey, como é que seria a recepção? Eu só digo isso. Então, a torcida do Porto recebeu o time com protestos, né? Pela eliminação na fase de grupos. Acho que tem muito isso. O vexame causaria ali a revolta de alguns torcedores. O próprio Guardiola, quando o City perde para o Al Hilal, ele fala: se fosse no Barcelona, no Real Madrid, eu teria sido demitido. Então, sim, é que ele tem um contexto dele estar muito estabilizado, né? No Manchester City, teve ganho os principais títulos do Manchester City em sua história. Eu não sei se teria esse efeito ou se teria também um efeito contrário do tipo, perdemos, então não vamos dar mais moral, não vamos jogar mais isso. Ou se talvez um efeito da forma que você falou, tipo, a gente perdeu nessa primeira, vamos dar a vida lá para ter 8 europeus nas quartas de finais, para ter 4 europeus nas semifinais, para a gente golear todo mundo. Acho que pode ter algo nesse sentido. E aí outros fatores que atrapalham muito os europeus. O calor atrapalhou bastante, acho que tem um pouco de exagero, mas atrapalhou bastante. O fator de ser no final da temporada deles, então o engajamento diminui bastante, porque os jogadores acabam tendo um pouco menos de interesse, a torcida, então, se fosse no meio da temporada, talvez eles parassem para assistir. Então, foram ali alguns pontos que diminuíram e que diminuem o engajamento do europeu nesse aspecto, né? E outra coisa também, acho que as interrupções das partidas, né, cara? Essas interrupções por causa de situação climática, cara. Então, uma coisa que até eu vou até parar para pesquisar, porque desde aquele jogo Benfica e Chelsea, que houve uma reclamação grande, foi um jogo que ficou parado quase 2 horas e mudou o jogo, porque Chelsea vinha muito superior, 40 do segundo tempo, 1-0 tranquilo, ia se classificar de boa. O jogo fica 2 horas parado, para os 40 do segundo tempo. O Chelsea volta meio morno ali, o Benfica empata. O jogo vai para a prorrogação, na prorrogação o Chelsea até ganha bem, mas no primeiro tempo ali da prorrogação o Benfica teve algumas boas oportunidades. E depois do jogo o Maresca desce a lenha na organização, fala que o local foi escolhido errado, que isso não podia acontecer e tudo mais. A imprensa começa a bater mais forte, porque foi uma parada de
de 2 horas e que influenciou no jogo. E depois disso não parou mais. Isso foi no primeiro dia do mata-mata. Depois a gente teve 6 jogos de oitavas, os 12 jogos. Não parou. Será que não teve problema climático ou teve eles e a organização falou, foda-se, vai jogar igual? Até teria que pesquisar a fundo para ver se teve algum boletim climático nas cidades dos jogos no momento dos jogos. Porque, cara, se isso acontecer na Copa do Mundo, é terrível. E vale lembrar que a Copa do Mundo vai ter 12 grupos, então são mais jogos. Se você para, principalmente na primeira fase, joga de um dia para o outro, vai ter 4 jogos por dia, daí você vai fazer 5 naquele dia, você vai bater horário de jogos na Copa do Mundo. No Mundial de Clubes chegou a ter jogo batendo horário nas 2 primeiras rodadas, porque o jogo anterior não tinha terminado. Bateu ali poucos minutos, 10, 15 minutos, mas bateu. Você vai deixar acontecer isso na Copa do Mundo? O que vai acontecer? Eu acho que é bem ruim mesmo. Espero que tenham bem bolado ali para a Copa do Mundo para que isso não ocorra. E falando na Copa do Mundo, a competição de tiro curto ali na primeira fase, você às vezes não consegue terminar no mesmo dia. Cara, tem um malefício técnico para quem... Porra, você teve que jogar 2 dias, você perdeu um dia de treinamento, às vezes o outro jogo é em outra cidade, você vai ter que se deslocar, fodeu a sua preparação para o jogo seguinte. Então é horroroso. Exato, e tanto que agora a gente chega numa final, e acho que tanto porque essa visão que você falou de Supercopa, acho que se explica muito pelos finalistas. A gente tem o campeão da Champions contra o campeão da Conference League. Então, tem essa cara, só faltou o Tottenham tá junto, que... Aí fica interessante porque o PSG enfrenta agora o Chelsea, campeão da Conference, e ele volta a jogar só no dia 13 de agosto, em Udine, na Itália, contra o Tottenham, que é a Supercopa Europeia. Então ele completa esse ciclo com esses 2 jogos. Exato. E por isso que tem muito essa cara de Supercopa. E implica muito que você tem e o jogo, a gente até pode notar pelo nosso tempo do jogo, do vídeo aqui. Galera, a gente focou muito mais sobre falar de como foi essa competição do que vai ser o jogo. Porque se a gente parar realmente para analisar, a gente tem um time que hoje é o melhor do mundo, incontestavelmente, o melhor futebol do mundo, contra um time que está em recuperação, que ganhou a 3ª competição da Europa. Então, é um desnível muito grande. E, pensando assim, o jogador do PSG, ele sabe que ele não vai precisar jogar 200% para ganhar o jogo. Da mesma forma que o cara do Chelsea também não quer jogar a vida ali e numa dessa acabar com uma lesão. Entendeu? Ao ponto que eu acho que o jogo eu torço para estar errado, mas o jogo desse final de semana, para mim, ele tá com uma cara de vai ser um jogo morno. Acredite se quiser. Porque, para você ter uma noção, saiu a notícia que os jogadores do Chelsea tinham pedido que, caso eles ganhem o título, eles não querem festa. Eles querem ir direto para folga. Devido ao cansaço. Cara, para você ter uma noção, eu acho que tem tudo para ser um jogo com a cara, sabe aquela International Champions Cup? Aquele torneio lá que rolava nos Estados Unidos entre os times que passava, acho na Record, se não me engano. É a Florida Cup com os times mais famosos da Europa. Tem tudo para ser isso. O que pode fazer mexer é o dinheiro. Não, o dinheiro com certeza vai mexer e, logicamente, os 2 times querem muito o título, principalmente por essa questão de grana, e pelo lado do PSG, principalmente para colocar o pau na mesa realmente, para carimbar que eu sou o melhor time do mundo, para carimbar ainda mais o título da Champions que eles ganharam há 45 dias. Eu acho que é muito isso, mostrar mais uma vez, carimbar mais uma vez que não só eu estou o melhor do mundo, como eu sou
Pelo menos nesses últimos meses, eu sou o melhor do mundo e vou continuar mostrando. Quanto ao jogo, eu acho que vai depender muito de qual postura os dois times adotarem. O PSG vai adotar a mesma postura que adotou na final da Champions, que adotou contra o Real Madrid, que adotou contra o Bayern de Munique, que adotou nos últimos jogos em que foi muito bem. Ele vai jogar com tudo para cima? Eu acho que sim. Eu acho que criou-se uma característica nesse time, está tudo muito azeitado, muito definido, muito quase automático na cabeça dos jogadores, dos titulares e de quem entra, o que cada um tem que fazer dentro de campo. Acho que eles sabem tudo o que precisa ser feito. Então, acho que essa postura do PSG a gente vai ter, até porque é uma final, vale muita grana, e vale essa questão de mostrar que é o grande clube do mundo, de bater mais um europeu forte como o Chelsea. Então, acho que a postura do PSG vai ser muito nessa linha. A questão de como vai ser o jogo. Se o PSG mantiver essa postura e matar o jogo no primeiro tempo, como fez contra a Inter, como fez contra o Real Madrid, o final do primeiro tempo e o segundo tempo vai ser pré-temporada. E vai ser o PSG tocando bola e o Chelsea, tipo, tenha piedade, não nos humilhe com mais do que 5 gols. Vai ser algo nessa linha, como foi com o Real Madrid, como foi com a Inter. Agora, qual vai ser a postura do Chelsea para tentar competir nesse jogo? E aí nem estou entrando na linha da qualidade do jogo, se vai para uma linha de jogo de pré-temporada ou de jogo a vera. O que o Chelsea vai fazer? O Chelsea vai ser um Botafogo? Acho que é a melhor estratégia, mas o Chelsea não tem essa característica. Times europeus, ainda mais com a qualidade que o Chelsea tem, eles podem até jogar no contra-ataque, mas é um estilo diferente. Vai ser um estilo de quando eles tiverem a bola, eles vão tentar trocar mais passe. Eles vão tentar fazer um jogo de mais transição. Então, eles vão dar mais espaço para o PSG jogar, principalmente para o contra-ataque. O PSG nunca terá uma chance de contra-ataque num jogo contra um sul-americano. Talvez contra o Flamengo, ali com a mentalidade do Felipe Luiz de ser um pouco mais ofensivo, de tentar manter o estilo. Jamais o PSG teria uma possibilidade de contra-ataque contra o Botafogo. Contra o Chelsea, eu acho que pode ter, porque o Chelsea, quando ele for atacar, ele vai dar espaço também. Porque é um time que não marca tão bem, que ainda tem problemas defensivos, que ainda está se construindo, é um time jovem, então é um time que gosta de atacar também. Então o Chelsea vai dar mais espaço. Qual vai ser a postura do Chelsea? O Chelsea vai partir para a trocação? Será que o Chelsea vai ter essa intenção? Ou ele vai dar a bola para o PSG e vamos especular? Acho mais difícil. E outra, o Chelsea está acostumado a fazer isso? Não está. É mais difícil. Então, acho que o que vai ser do jogo vai depender muito de como o PSG vai conseguir agredir, se ele vai conseguir agredir o tanto que agrediu nesses últimos jogos e como o Chelsea vai conseguir competir. Então, acho que vai muito nessa linha, mas pensando numa possibilidade para o Chelsea é talvez um dia ruim do PSG. Ou um dia que o PSG crie muita coisa e não consiga converter, e o Chelsea, em poucas oportunidades, consiga ser muito eficiente. Eu acho que talvez seja a única possibilidade para o Chelsea. Mas sempre lembrando que o Chelsea não tem toda essa qualidade, ou não está acostumado a se defender como o Botafogo se defendeu no jogo da primeira fase. Né? Exato. Acho que, assim, eu vim com a provocação do jogo amistoso, mas no final eu falo, cara, nessa aí eu vou com o relator, porque, tipo, cara, qual é a probabilidade disso ser um atropelamento rápido? Mais de 50%, vamos colocar. Qual é a chance de ser um jogo morno de pré-temporada? Ou marcar um 2-0 e ficar um jogo de comadre? Uns 20%, vamos colocar. Dá pra ver. Qual é a chance da gente ter um jogaço, trocação franca,
que vai ser um jogo espetacular de se ver, das duas equipes e um grande equilíbrio. 100%. Vamos ser sinceros. Então, cara, no geral, não é demérito do Chelsea, é muito mérito do PSG. Pelo nível que o PSG alcançou nessa temporada. O PSG tá sobrando essa temporada e esse desnível, a gente falava, muitos falavam, o desnível dos europeus perante aos próprios sul-americanos. Cara, mas aí a gente agora vai ver um desnível europeu gigantesco. Um desnível Das europeu camadas. com europeu. Exato. O que a gente viu entre PSG e Real Madrid, a gente viu o time que não se encontrou na temporada versus o melhor time da competição. E Chelsea contra Real Madrid, o Real Madrid tem muito mais estrutura de elenco para jogar, apesar de estar mais desorganizado. Então, o Chelsea, ou ele vai jogar, igual você falou, joguinho bem mirrado ali, bem travado, ou vai ser passeio, vai ser uma coisa feia para os torcedores. Acho que isso explica por que os torcedores do Chelsea estão dizendo que não se importa tanto com a competição, porque as imagens não podem ser um pouquinho feias. A chance de vitória é mínima, né? E assim, brincadeiras à parte, eu sei o que é ser o torcedor e tomar goleada numa final. Então, torcedor de Chelsea, eu te entendo. Também, isso me lembra Libertadores de 2007, contra o Boca, contra o Riquelme. Isso me lembra a final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Quase um trauma aquele jogo. Mas, brincadeiras à parte, acho que nem precisa de palpite, né? Que é o maior poupa-tempo de palpite que a gente já fez. Porque o favoritismo é todo do PSG. Favoritismo claríssimo pelo lado do PSG. É uma equipe hoje em que você enxerga pouquíssimas falhas, além de toda a qualidade técnica, todo o volume de jogo que tem ofensivamente. A gente pode pegar até alguns times da temporada, talvez PSG e Barcelona, os dois times que melhor jogaram na temporada europeia, mas a diferença é que o Barcelona tinha vulnerabilidades, tanto que a Inter aproveitou as vulnerabilidades que o Barcelona tinha, porque defensivamente o Barcelona tem vários problemas por ser muito ofensivo. Só que o PSG ele consegue ser muito ofensivo e ao mesmo tempo ter uma defesa incrível. Porque você pega nesse Mundial, foram 16 gols marcados e um gol sofrido. A única exceção foi o jogo contra o Botafogo, que não marcou e que sofreu um gol. Então, mostra o quanto essa equipe é muito forte, quanto essa equipe tem poucos defeitos, quanto essa equipe é muito difícil de ser batida. Você vai pegar a temporada numa Ligue 1 com 34 jogos, é certo que tem um desnível grande técnico ali, mas perdeu 2 jogos só. Ganhou as Copas na Europa, você só ganha invicto, mas ganhou as Copas. Na Champions também acho que teve 1 ou 2 derrotas só na fase de grupos, então uma equipe que ao longo da temporada não deve ter perdido mais do que 5 jogos, então mostra a força e a qualidade, a supremacia dessa equipe, né? Mesmo o Chelsea tendo muita qualidade, eu acho que é um desnível gigantesco. É um time que, vamos dizer, é o time a ser batido. Acho que isso até mostra um pouco do que a gente falou da questão de que o Chelsea, ele é um time que ele pode até chegar motivado para essa final, mas como dizia o Guerrinha, né? Dizia o Guerrinha quando tinha um desnível muito grande, né? Não dizia não, porque ele ainda tá vivo, né? Mas ele fala assim, tá motivado? Vai perder motivado, né? Vai essa frase. É realmente isso. Porque a gente vê um Chelsea que, pro torcedor do Chelsea, isso é fruto de uma temporada amarga, entendeu? Cara, eu queria ter ganho a Premier League, não disputado o título. Eu queria ter ganho a Champions League, não a Conference. Tipo, é uma temporada amarga. Pro torcedor do PSG, cara, é o melhor momento da história do clube. Ao ponto de que, igual você falou, o Nasser Al-Khelaifi, ele quer botar todas as estrelas possíveis
para dizer, aqui é o nosso lugar, aqui é o nosso momento. E até uma coisa que viralizou, não sei até que ponto é real, mas justifica. Se for realmente essa mentalidade. Fala assim, perguntaram para ele num papo informal se o PSG ia usar uma estrela na camisa, porque quando ganha a Champions League na França, você ganha o direito de ter uma estrela. Aí ele falou que eles só lançaram uma camisa com uma estrela no formato da Torre Eiffel só para comemorar a vitória, mas que o time não iria usar a estrela, porque ele queria manter a mentalidade da equipe de sempre estar buscando um título, ao invés de já temos muitos, entendeu? Para ser uma mentalidade meio Real Madrid ao ponto de que foi vice-campeão, temporada péssima, tem que ganhar, entendeu? E se for essa mentalidade, é um time que já vem de uma temporada muito boa e vai seguir indo atrás cada vez de mais, né? E talvez essa Copa do Mundo de Clubes seja o próximo item dentro da lista de compras de títulos. Eles têm a chance de ganhar 2 mundiais no mesmo ano, né? Que daí no final do ano eles já estão garantidos na final. Do Intercontinental. E a questão, tem Recopa ainda, tem a Supercopa, ainda tem coisa para disputar, então aquela história, bom o senhor Nasser Al-Khelaifi passar nas loja de móveis aí de Paris, comprar umas prateleiras para botar troféu, meu filho, que vai continuar jogando esse futebol, vai precisar. Mas é isso, meu povo. Fechamos essa nossa cobertura de Super Mundial com essa cobertura no sentido de prévias, né, que a gente sempre está trazendo junto com o nosso estagiário Horácio, né? Tá trabalhando duro. Eu tô com medo dele começar a cobrar da gente os descansos do final de semana, hora extra. Tomar o canal para ele, né? Vamos ter que. Cara, fica com o canal de presente e já era, porque nós estamos full se ele começar a cobrar o negócio. Mas. Tá tomando os holofotes do canal. Exato. Gente, o canal não é do Horácio, o canal é nosso. O Horácio é nosso funcionário. Não dá para ser tanto estrelismo também, não. Mas, brincadeiras à parte, a gente encerra essa cobertura, uma cobertura que foi extensa, mas foi de uma competição que, pelo menos no final, a gente fala, pô, legal, vou ficar na expectativa da próxima, né? Porque eu vou ser bem honesto, meu maior medo com essa competição é que fosse uma competição chata. E não foi, né? Igual eu fiquei zoando no off, falei, evidentemente que eu preferiria uma final entre Mamelodi Sundowns e Auckland City, porque iria agregar para o entretenimento. Mas, brincadeiras à parte, acho que é um saldo positivo dessa competição, que anima para a Copa do Mundo, ao invés de falar, cara, eu só não quero, acho que tá com futebol demais. Eu acho que dá um gostinho muito bom para a Copa do Mundo, né? Dá aquela prévia, termina em um momento ali para também não enjoar tanto, né? Futebol o tempo todo, apesar de que a gente tem essa demanda e tem aí a disponibilidade de acompanhar todos os campeonatos do mundo praticamente, as principais competições, e o futebol brasileiro e sul-americano volta com tudo já a partir de amanhã. A gente já teve alguma coisa no meio de semana ali com Recopa Gaúcha, com Copa do Nordeste, mas dá um gostinho ali muito de quero mais, e inicia, acho que a partir de segunda-feira vai ficar aquele gostinho de saudade do Super Mundial, ao mesmo tempo aquela saudade de começar a ver novamente os nossos clubes com mais frequência aqui, mas aquele gostinho de agora é a Copa do Mundo. A gente já está esperando a Copa do Mundo. Acho que a partir daí começa a contagem regressiva ali para esses 11 meses que faltam para a Copa do Mundo, e que é a competição mais especial desse esporte que a gente tanto ama. E acho que o Super Mundial termina muito melhor do que a gente imaginava. Termina com a sensação de que foi uma competição maravilhosa, que foi uma competição que engajou, principalmente aqui para o Brasil, para a América do Sul, que foi uma competição que deu certo, e
aguardamos 2029. A gente quer mais em 2029. Esperamos que com uma relevância ainda maior, principalmente para os europeus, para os torcedores europeus também. E eu acho que é uma competição que tem só a crescer com o tempo. E eu ia até fazer uma piada falando assim, que a gente vai ficar mal acostumado com jogos de 4 da tarde, mas vai que a CBF acha que isso é um pedido, então melhor não arriscar. se a gente já se estressa às vezes de botar o jogo dos nossos times às 21h45, imagina a 4 da tarde, né? Quando estão no expediente. Então, melhor não dar ideia. Melhor não. Outra coisa, sou a favor de que, pelo menos, não que eu queira em 2029 estar na Série B ainda, né? Mas podiam ter parado a Série B. Me pouparia grandes estresses nesse período. Principalmente no caso que teve jogo só no fim de semana. Só teve nos sábados. Acabou meu final de semana. Exatamente. A gente trabalha, a gente se ferra durante a semana, chega no final de semana tem Atlético. Tipo, que vida. Que alegria de vida é essa. Mas, e outra coisa que, por favor, não seja nos Estados Unidos de novo, né? Não, tá bom, legal. Legal. Cara, leva para a Arábia, mas não leva para os Estados Unidos. Na moral, leva para a Arábia. Bota lá nos... Os sauditas vão gostar. Leva para a Arábia. Bota na Austrália, bota na Nova Zelândia. No Brasil. Bota no Catar. Bota no 14 de dezembro que a gente vai gostar. Mestre o Team Loco, né? Exato. 14 de dezembro, Olímpico Regional, estádio da ABC em Cascavel, leva uns jogos para o Willie Davis. Pronto. Anilado em Francisco Beltrão. Beltrão? Não, pra quê? Lugar não falta. Não fica nos Estados Unidos só, velho. É chato. Se quiserem manter o critério de que é no país que for a próxima Copa do Mundo, e na próxima Copa levarem para Portugal, Espanha ou Marrocos, vai ser show. Vai ser maravilhoso, bem melhor que os Estados Unidos. Vai ser da hora, então. Mas é isso, acho que saldo positivo desta competição, e vamos aguardar a final e vamos ver se o PSG vai sair com todos os dentes no sentido figurado da partida. É isso, meu povo. Até mais. Valeu, obrigado até mais. por acompanhar a gente nessa cobertura.